Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso já volta a campo depois de amanhã, sábado, às 21 horas, para enfrentar o Corinthians na Arena Neoquímica, em Itaquera, São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vamos pensar juntos em algumas situações para o jogo importantíssimo para as pretensões do Botafogo na competição nacional de pontos corridos. Sabemos que na próxima segunda-feira teremos o sorteio das oitavas de final da Libertadores, mais pra frente o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, mas o Glorioso só vai voltar a jogar por essas competições em 2024 mais pra frente. Agora, foco total no Brasileirão. Jogo importante sábado contra o Corinthians, descanso, preparação, muito treino no período de 10 dias até a partida contra o Fluminense no dia 11 de junho, e depois nova sequência, nova maratona dentro do Brasileirão para o Botafogo. Por isso, vou pensar aqui num time titular para sábado, sem uma peça importante, que é considerada titular hoje, até pelo investimento feito, mas sem problema, galera. Ele podendo entrar, no meu pensamento, na segunda etapa contra o Corinthians, se doando bastante pelo Botafogo, e utilizando o tempo entre o jogo de sábado e o jogo contra o Fluminense para se preparar melhor fisicamente e tecnicamente, com o Botafogo tendo no sábado o retorno, ao meu ver, do Tiquinho Soares como titular. Pode discordar, não tem problema algum, desde que haja respeito e educação, assim a gente lida aqui no canal Fabiano Bandeira. Eu vou escalar um 11 inicial do Botafogo para sábado, e com essa equipe o Botafogo pode ter 3 estruturas táticas pelo menos durante o jogo, confundindo assim a marcação do Corinthians. Com todos os jogadores que vou falar à disposição, eu entraria com John no gol, Damian Soares na lateral direita, Alter e Bastos na zaga, com o Cuiabano na lateral esquerda. Pelo lado direito, Romero. Por dentro no meio-campo, Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Pelo lado esquerdo, Savarino, Júnior Santos como segundo atacante e Tiquinho Soares. Inicialmente, um 4-4-2 em 2 linhas de 4. Lembrando que o Danilo Barbosa não jogou contra o Júnior Barranquilla porque estava suspenso, mas o Brownie informou que ele poderia ser poupado se tivesse condições de jogo. Então, o Danilo Barbosa não jogou, espero que esteja bem para atuar em São Paulo. Assim como o Savarino nem viajou para a Colômbia para ficar tranquilo treinando no Rio de Janeiro, se tratando porque tinha fadiga muscular, mas, segundo o GE, está sendo preparado para enfrentar o Corinthians depois de amanhã. Então eu entraria com essa escalação. Já perceberam que o Luiz Henrique está no banco sem problema nenhum. Gosto muito do Luiz Henrique, fui muito feliz na contratação do atacante alvinegro, e daqui a pouco eu vou falar porque poria o Luiz Henrique no banco na partida contra o Corinthians e já entraria com o Tiquinho Soares como titular. Vamos recapitular? John no gol, Damian Soares na lateral direita, Alter e Bastos na zaga, com o Cuiabano na lateral esquerda. Romero pelo lado direito, por dentro no meio-campo, Danilo Barbosa e Marlon Freitas, Savarino no lado esquerdo, Júnior Santos e Tiquinho Soares. É um time bem ofensivo. O Romero tem que prestar bem atenção na recomposição pela direita, o Savarino tem que prestar bastante atenção na recomposição pela esquerda. O Júnior Santos na composição de uma linha no meio-campo também, se o Botafogo quiser fazer um 4-5-1 em marcação. Mas a gente pode ter esse 4-4-2 em 2 linhas com esse time. O Romero sabe criar muito vindo da ala direita para dentro do campo. O Savarino tem característica também de ponta, de segundo atacante e de meia. E o Botafogo pode jogar nesse 4-4-2. Quando o técnico Arthur Jorge entender, ou os jogadores perceberem em campo, que o Botafogo pode jogar naquele 4-4-2 mais antigo, que o técnico português gosta, com um quadrado no meio-campo, o Romero pode trabalhar mais por dentro no meio-campo e o Savarino também. Já deu certo em alguns momentos o Botafogo com esse quadrado no meio. Então nós teríamos um 4-4-2 diferente, com John no gol, Damian na lateral direita, Bastos ao lado do Alter na zaga, na esquerda o Cuiabano, quarteto no meio-campo, Danilo, Marlon, Romero, Savarino, 2 atacantes, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Perdendo a bola, nesse caso, os volantes cobrem
Os laterais, geralmente, no 4-4-2 em duas linhas ou no 4-3-3, os pontas fazem a recomposição e nesse caso seriam Romero pela direita e Savarino pela esquerda. Mas já podemos mudar de um 4-4-2 em duas linhas para um 4-4-2 com quadrado no meio campo com os mesmos jogadores. E agora, trocando só o posicionamento do Romero com o Júnior Santos, podemos variar para um 4-2-3-1, galera. John no gol, Damian Soares na lateral direita, Alter e Bastos na zaga, com Cuiabano na lateral esquerda. Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Romero centralizado na posição do 10. Ali ele também se destaca, tem muita qualidade para trabalhar por dentro, encontrar um passe para os atacantes na ponta direita. Júnior Santos centralizado, Tiquinho Soares na ponta esquerda, Savarino. Júnior Santos também se destaca muito pela ponta direita, se sente confortável por ali e o Botafogo com as mesmas peças pode ter um 4-2-3-1. Lembrando que o Arthur Jorge está lá dentro, preparador físico também, os fisiologistas também, eles têm todas as informações a respeito da parte física dos atletas, sabem como está cada jogador, sabem como está o nível físico do grupo também, pensando de forma coletiva, e vão entender como encaixar melhor a equipe. Além disso, o Arthur Jorge está observando toda a organização tática do time e a absorção individual dos jogadores com relação a essa parte tática e como está a parte técnica de cada um. Isso também se vê em jogo e em treinamento. Mas é uma equipe que dá ao treinador a possibilidade de mudanças de estratégias dentro da partida. Fabiano, por que você deixaria o Luiz Henrique no banco, já que ele ficou também no banco de reservas em Barranquilha? O Luiz Henrique é um atleta que eu acredito que possa melhorar bastante ainda fisicamente. Eu não tenho informação sobre isso, é pelo que eu venho observando, é até difícil falar a respeito do tema. Entra na segunda etapa, num time organizado e muito bom que eu montei aqui, é porque nós temos elenco, eu montei entre aspas, né, galera? Não é minha pretensão ser o treinador do Botafogo, tô até com o uniforme de comissão técnica de 2016, 2017, mas não é minha pretensão. Então, o técnico Arthur Jorge pode colocar uma equipe muito forte em campo com o Luiz Henrique ainda no banco. Ele entrando motivado na segunda etapa para mostrar serviço pode ser muito importante lá em Itaquera ainda contra o Corinthians. Então, depois de não ter jogado 90 minutos, ele pode chegar ao Rio de Janeiro, descansar e se preparar muito bem fisicamente para voltar voando já contra o Fluminense. Não tem problema, Luiz Henrique pode ser titular contra o Fluminense. Eu, particularmente, tentaria a equipe que falei aqui para iniciar contra o Corinthians no próximo sábado. E se for outra equipe também, como eu disse, a comissão técnica está lá acompanhando o trabalho. Aqui nós estamos fazendo um exercício que gera um debate com você, que vai deixar o seu comentário aqui no vídeo. Pois é, galera, e tem mais um detalhe. O Botafogo tem o retorno do Tiquinho Soares e eu montei essa equipe com a possibilidade dele ser titular. Se ele não for titular, você pode colocar o Júnior Santos como centroavante, o Luiz Henrique na ponta direita e o Romero para dentro no meio campo. Mas sobre possibilidades com o Luiz Henrique, eu posso falar em outro conteúdo, na redação do Bandeira, ou até mesmo no vídeo de amanhã, ou então no vídeo pré-jogo, que vai sair no próximo sábado. Com o time que falei aqui, ainda teremos para o banco de reservas jogadores como Gregory, Tietê, o próprio Luiz Henrique, Yarlen, Diego Hernandes, Fabiano, Patrick de Paula. O Botafogo tem qualidade. Vai ter que botar a bola no chão, jogar e aproveitar as chances contra o Corinthians, marcando também muito forte para não ser surpreendido em São Paulo. Depois do jogo contra o Corinthians, espero que o Botafogo volte para o Rio com os 3 pontos. O Glorioso tem que se preparar bastante, porque vai ter um intervalo bem interessante até o jogo com o Fluminense e depois começa a nova maratona com jogos do Brasileirão. Vamos ver o que a CBF publicou ontem. O Botafogo tem um jogo com o Corinthians, sábado, 21 horas, enfrenta o Fluminense no dia 11, uma terça-feira, às 20 horas, no Newton Santos. Na tabela da CBF, o jogo contra o Grêmio não mudou, então está marcada a partida para Caxias do Sul, dia 16, um domingo, às 18 horas e 30 minutos. Depois, o Botafogo volta para o Rio de Janeiro para jogar contra o Atlético Paranaense no dia 19 de junho, quarta-feira, às 19 horas. Então, no dia 22 de junho, o Botafogo volta ao sul do país para enfrentar o Criciúma, em Criciúma, Santa Catarina, às 16 horas. Um sábado, às 16 horas, contra o Criciúma. Na quarta-feira seguinte, 26 de junho, o Botafogo enfrenta o Red Bull Bragantino no Newton Santos, às 19 horas. Depois, joga contra o Vasco, num sábado, dia 29 de junho, também às 19 horas, em São Januário.
enfrenta o Cuiabá em Cuiabá na quarta-feira seguinte, 3 de julho, às 19 horas, lá no Centro-Oeste. E o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro no domingo seguinte, 7 de julho, às 16 horas, no Newton Santos. É uma maratona, o Botafogo vai ter que estar bem preparado fisicamente, tecnicamente, taticamente, porque as equipes que também estão envolvidas e são fortíssimas em competições como Libertadores e Copa do Brasil, também vão ver oportunidade para pontuar nesse período do Brasileiro sem os jogos das competições de mata-mata. O Botafogo não pode falhar, tem que aproveitar o elenco que tem. E então, depois, no dia 10 de julho, segunda janela do futebol brasileiro aberta em 2024, chegarão Igor Jesus, Alain. O cuiabano vai poder jogar na Libertadores também, quando a competição internacional voltar, e o Botafogo segue no mercado procurando atletas para posições específicas. Sobre isso falaremos em novos conteúdos. Estamos muito juntos. Galera, é o seguinte, todo mundo tem que se inscrever no canal Fabiano Bandeira. O quê? Você não é inscrito? Se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem muita informação, conteúdo robusto, análise tática, opinião e mais. Galera, já passamos dos 50 mil inscritos. Muito obrigado por isso. Vamos passar agora dos 51 mil e depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. O like é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Agora sim estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!